Olá pessoal, tudo legal? Tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse, né? Hoje com a banca Avança SP, deve ser Avança São Paulo, né? E, enfim, uma das bancas também com um perfil assim muito esquisito, umas provas muito esquisitas. Geralmente eles trabalham só com uma questão de interpretação de textos ou uma questão de interpretação de textos por texto, questões muito simplórias, muito fáceis, certo? Agora, eles gostam muito de trabalhar com questões de antônimos e sinônimos, né? Antônimos, quer dizer, palavras com sentidos opostos, sinônimos, palavras com sentidos iguais. Lembrando sempre que antônimos e sinônimos são questões de recorrência textual. Ele não está perguntando se uma palavra é antônima da outra ou se é sinônima da outra, mas sim se elas são antônimas ou sinônimas dentro daquele contexto. Uma coisa que eles perguntaram em muitas provas diferentes é identificação dos tempos verbais. Eles colocam um verbo lá qualquer e perguntam: esse verbo está em que tempo? No pretérito perfeito, mais perfeito, imperfeito, futuro do presente cativo, futuro do pretérito, pretérito imperfeito subjuntivo. Tá? Uma coisa extremamente estranha dessa banca. Extremamente estranha. É uma banca que pergunta muito sobre teoria de morfologia. Cara, isso é muito doido. Pergunta teórica sobre morfologia. Cara, o negócio é assim absurdo. Uma coisa que parece pergunta dos anos 60, de 1960, de 1970. Esse adjetivo é um adjetivo que é um adjetivo composto. Esse é um adjetivo no grau superlativo. É um adjetivo, cara, adjetivo pátrio. E, pelo amor de Deus, coisa assim, esse substantivo é um substantivo concreto, é um substantivo abstrato, é um substantivo comum, é um substantivo próprio, é um substantivo primitivo, derivado. Quais são os tipos de substantivo que podem existir, que podem não existir? A pergunta é simplesmente teórica, inclusive às vezes em relação ao contexto. E isso é muito doido, tá? Que tipo de advérbio existe, que tipo de advérbio não existe? Bem, a hora que eles perguntam, tudo bem, esses advérbios aqui são de quê? Isso é uma coisa. Também, aliás, eles perguntam muito sobre advérbio. Esse advérbio é advérbio de modo, de lugar, de negação e tal. Agora eles perguntam simplesmente que tipo de advérbio não existe. Ou que tipo de advérbio existe. Então, muitas perguntas teóricas sobre morfologia. Morfologia, lembrando, é aquela parte do estudo das classes das palavras. Tá? Eu não vi pergunta teórica, por exemplo, sobre sintaxe. Isso eu não vi em nenhuma prova. Mas pergunta teórica sobre morfologia eu vi em muitas provas seguidas. Isso é muito doido, gente. Uma coisa não faz nem sentido. Perguntar que tipo de substantivo existe, que tipo de adjetivo existe, que tipo de advérbio existe, quais são os pronomes pessoais retos, quais são os pronomes oblíquos, que pronome oblíquo é tônico, qual pronome oblíquo é átono, pelo amor de Deus. Tá? Isso em várias provas, questões de advérbio, então, muito. O resto que eu vi cair, acho que duas questões de crase, conjunções sim, vi cair bastante. Aliás, conjunção é um assunto que todas as bancas cobram demasiadamente. Ortografia, eles gostam de trabalhar, regras de acentuação, homônimos, parônimos. Em questões de ortografia, homônimos, parônimos. O que são homônimos? Homônimos são palavras que têm o mesmo som, mas têm grafia diferente. Tá? Seção e sessão, por exemplo. Seção, sessão e sessão. São palavras homônimas. São palavras que têm o mesmo som, mas têm grafia diferente. Seção com C depois dois S é o ato de ceder. Seção com S depois cedilha, departamento. Seção com S depois dois S, ideia de reunião, sessão das 10, cinema. Certo? Isso aqui são palavras homônimas.
Parônimas, por exemplo, tráfico e tráfego. São palavras com sons parecidos. Comprimento, cumprimento. Iminente, eminente. Então eles gostam de colocar questões também de ortografia envolvendo essa temática. Beleza, vamos então para as questões. Olha só, cara. Olha que questão boba. Isso aqui não existe em concurso. Isso é uma decoreba absurda. Que tipos de advérbios existem? Existe o advérbio de negação? Sim. Né? A palavra não, por exemplo, é um advérbio de negação. Intensidade? Existe. Né? Eu estudei muito. Muito intensifica a ideia do verbo. De dúvida? Lógico que existe. Né? Talvez eu estude hoje. Dúvida. De tempo? Lógico que existe. Ontem, amanhã. Tal. Certeza que não existe. Tá? Existe até de afirmação. Tá? De afirmação. Ele certamente fará o trabalho, mas não é de certeza. Não existe advérbio de certeza. Gente, cara, perguntar que tipo de advérbio não existe? Isso é de uma bobeira absurda isso. Aí vamos lá. Olha lá, identificação de tempo verbal. Na oração, o território também comportava. Eu comportava, tu comportavas, ele comportava. Esses verbos terminados em VA, verbos de primeira conjugação, são todos do pretérito imperfeito do indicativo. Lembrando sempre que o pretérito imperfeito do indicativo é aquele que você usa antigamente. Isso aqui também é muito engraçado, né? Pretérito quase perfeito, isso aqui sequer existe. Pretérito super perfeito também não existe. Tá? Pretérito perfeito é aquele que você usa ontem. Ontem eu comportei, antigamente eu comportava. Ontem eu estudei, antigamente eu estudava. Pretérito mais perfeito é aquele que dá a ideia de passado do passado. Aquele que a gente quase não utiliza. Tá? Eu cantara, eu fizera, eu estudara. Então é o pretérito imperfeito do indicativo. Beleza. Cara, olha só. O tipo de questão é essa, cara? Que é isso? Que tipo de adjetivo existe? Existe o adjetivo primitivo? Existe. Existe primitivo derivado, o adjetivo derivado? Existe. Aliás, o que é um adjetivo derivado? Por exemplo, sobretudo aqueles adjetivos que se formam com o sufixo oso. Por exemplo, formoso, gostoso. Tá? São adjetivos derivados. Por quê? Porque vem de forma ou de gosto mais o sufixo oso. Então eu tenho que acrescentar o sufixo para eu formar. Tá? Agora, por exemplo, belo. Belo é um adjetivo primitivo, porque eu não tenho o acréscimo de sufixo. Simples. O que é um adjetivo simples? É que só tem um radical. Todos esses aqui são simples. Todos eles. Formoso é simples? Sim, só tem um radical. Tem radical e sufixo. Belo é simples? Sim, tem radical e sufixo. Tá? Composto é quando eu tenho mais de um radical. Por exemplo, luso-brasileiro. Socioeconômico. Tá? Socioeconômico. Tá ruim de escrever. Então, quando eu tenho mais de um radical, tá? É composto. Suave, adjetivo suave não existe. Suave já é um adjetivo também, né? Cara, é muito engraçado uma questão disso. Que tipo de adjetivo não existe? Podem ser considerados tipos de adjetivo. Existe o adjetivo primitivo? Sim. É aquele que só tem o radical, mas não tem o acréscimo de sufixo. Existe primitivo derivado? Tem. Pelo amor de Deus, isso é questão de concurso público. Faz sentido isso, né?
Olha lá, agora ele pede novamente, ó, identificação de tempo verbal. Você vê que é uma coisa recorrente em provas. As provas têm um perfil de identificação de classes gramaticais. Então você já sabe que se você tiver que fazer algum curso desse, você vai ter que pegar a relação de substantivos lá. Quais são os tipos de substantivo? Concreto, abstrato, vai ter que estudar isso. Tá? Que bobeira, gente, pelo amor de Deus. Quais são os tipos de preposição que existem? Existem as preposições essenciais e existem as preposições acidentais. Possível. Bom, enfim. Vamos lá. Fizera. Eu fizera, tu fizeras, ele fizera, fizéramos, fizeres, fizeram. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, cantáramos, cantares, cantaram. Eu dissera, tu disseras. É aquela ideia de passado do passado. Passado duas vezes. É o pretérito mais que perfeito do indicativo. Beleza, pessoal? Olha a questão que o cara me coloca, amigo. Isso não parece uma coisa séria. São considerados pronomes pessoais oblíquos tônicos. Tá? Tônico é que tem tonicidade, é que tem força. Tá? Quais são os pronomes oblíquos? Antes de mais nada. Me, mim, comigo, tal. O me é fraquinho. Ele é átono, é sem tonicidade. Certo? O me é sem tonicidade. Tanto é que quando a gente fala, ele quase some na frase. Certo? Você me passa aí o material, você vê que o me se transforma em mi. Não é mim não, hein? O pessoal eu estou vendo que as pessoas usam o me, utilizam mim, M, como se fosse me. Não. Quando a gente fala, o brasileiro, ele engole, ele transforma o me em MI. Mas fraquinho mesmo. Você me passa isso aí? Você não é mim passa não. Você me passa isso aqui, se transforma em MI. Som de MI. Mas é me. Mesma coisa o T. Você não fala T. Você fala o quê? Vira um tss, vou te dar o material. Vou te dar o material. Então, quais são os pronomes oblíquos átonos? Sem tonicidade, sem força. São me, te, lhe, outro. Vou lhe entregar. Você vê que o lhe emenda com a palavra seguinte, vou lhe entregar. O pronome oblíquo se, não si. O si, SI, tá? Ele faz mal a si mesmo. Olha só como ele é tônico, como você pronuncia com força. A si mesmo. Agora, ele se ferrou naquela prova, ele se ferrou. Você vê que ele se ferrou naquela prova. Você vê que o C quase some. O, a, os, as, o lhe, o lhes. Todos esses são pronomes oblíquos átonos, sem tonicidade. Mim, comigo, contigo. Mim, ti. Tá? Si, SI, são todos tônicos. Fora comigo, contigo, convosco, são todos tônicos. Então, o único que é átono é o pronome oblíquo me. Vamos lá. Mais uma questãozinha. Agora uma questãozinha de crase. Vamos lá. Como se sabe, em algumas palavras femininas não se utiliza crase. Nesse sentido, assinale a alternativa que se apresenta incorreta. Cara, a ideia, olha lá, o trabalho de crase com ideia de movimento, né? Se eu estou falando que eu vou à Alemanha, certo? Eu posso estar em qualquer lugar do cosmos, menos na Alemanha. Aí o macete é substituir por volto. Se aparecer da, leva a crase. Agora, se aparecer de, volto de, fica sem crase. Eu vou à Alemanha, eu volto da Alemanha. Então, crase, beleza. Eu fui à França, eu vou à França, eu volto da França, crase. Eu fui à Bélgica, eu volto da Bélgica, crase. Eu fui a Moscou, eu volto de Moscou. Se eu volto de Moscou, não poderia ter crase, o erro está aqui. Eu fui a Paraíba, eu volto da Paraíba. Então, confirmamos resposta letra D de dado. Legal?
Emprego de conectores, conjunções. Além disso, olha lá. Eu estudei muito ontem. Além disso, vi televisão. Quer dizer, eu estudei muito e vi televisão. Fiz as duas coisas. Então, além disso, estabelece uma ideia de adição, de soma. Eu fiz uma coisa e fiz a outra. Então, além disso, sempre vai estabelecer a ideia de adição, de soma, de acréscimo. Certo? Beleza. A resposta é a letra D de dado. Ademais significa exatamente além disso. E também estabelece a ideia de soma, de acréscimo. Esses conectores, no entanto, contudo, porém, entretanto, são todos eles adversativos. São conjunções adversativas. Então, são conjunções que estabelecem a ideia de oposição, de adversidade, de contraposição, de ressalva. Então, ademais significa exatamente além disso. Tá? Estudei muito ontem. Ademais, vi televisão. Além disso, vi televisão. Então, a ideia de adição de soma se estabelece com o emprego de ademais. Agora, nós temos aqui uma questão de tipo de advérbio. Certo? Esse aqui, pelo menos, olha lá. Agora, olha só que coisa doida, né? Observe as palavras a seguir e ao final assinale a alternativa correta. Tá, tudo bem. Mas, cara, questão sem a frase. Ou seja, o emprego do advérbio isoladamente. Por exemplo, com certeza, certamente, pode ser uma ideia de afirmação? Pode. Mas poderia ser ironia, dependendo do contexto. O ideal é pegar uma questão dessa dentro de uma frase. Tá legal? Se eu disser, por exemplo, com certeza o salário mínimo no ano que vem corresponderá a $2.000, nesse contexto que a gente está vivendo, qual é a possibilidade do salário mínimo em 2021 valer $2.000? Zero. Se eu vou usar o com certeza nesse caso, obviamente é uma ironia. Certo? Então, o ideal nesse tipo de questão é você ter um contexto de onde você retirar. Agora, dependendo da frase, com certeza. Não, tudo vai se resolver. Aí o outro responde, não, com certeza, tudo vai se resolver. E a pessoa acha mesmo que tudo vai se resolver. Nesse caso, seria afirmação. Beleza. Tá? Bom, então, com certeza, intensidade não é. Dúvida não é, poderia ser ironia. Mas dúvida não. Intensidade não é, negação não é, só pode ser afirmação. Bastante, ele estudou bastante, ele estudou muito. Intensidade, beleza. Imediatamente. Imediatamente para mim é tempo. Tá, tudo bem, tem um sufixo terminado em mente. Sufixo terminado em mente geralmente dá a ideia de modo. A gente engole, porque ficou de menos ruim. Tá, ali, obviamente, é lugar e tempo. E amanhã é tempo. Então a resposta só pode ser a letra E. Mas imediatamente, a palavra imediatamente vem de imediato, dá uma ideia, está mais relacionada à ideia de tempo do que da ideia de modo. Geralmente, quando vem o sufixo mente, realmente estabelece a ideia de modo. Mas será que aqui a intenção era estabelecer uma ideia de modo? Não sei, não tem frase. Questão horrorosa. Horrorosa. Por fim, vamos lá. Assinale a opção correta. Realizar sonhos a partir do nada implica coragem e determinação. O verbo implicar no sentido de acarretar, resultar, verbo transitivo direto. O Rocha Lima até aceita a preposição em, implica em coragem e determinação. O Bechara de jeito nenhum. O Rocha Lima admite as duas possibilidades, sem preposição ou com preposição em. Hoje em dia não estou vendo mais banca nenhuma aceitando com preposição em. Todos seguem hoje o Bechara sem a preposição. Então, a única construção hoje em dia que eu vejo sendo aceita, antigamente você tinha ainda a ESAF que aceitava as duas possibilidades, com preposição e sem preposição. Você via o INCE aceitando as duas possibilidades. Você via a Fundação Euclides da Cunha aceitando as duas possibilidades, com preposição e sem preposição. Hoje em dia não vejo mais nenhuma banca aceitando com preposição em. Somente sem preposição. O pacote econômico implicou grande número de demissões. Não estão aceitando implicou em grande número de demissões. Então, já é a resposta.
As crianças preferem mais os doces do que as verduras? Não. Tá? O verbo preferir é preferem doces, os doces, tá? Então, é preferir uma coisa à outra. Preferir os doces às verduras. Você não pode preferir mais. Porque o preferir já indica que você gosta mais. Preferir não significa a mesma coisa que gostar. Preferir significa a mesma coisa que gostar mais. Quando você fala prefiro, você prefere o quê? Televisão ou computador? Ah, prefiro televisão. O que você quer dizer com prefiro televisão? Isso quer dizer que você gosta mais de televisão. Ou seja, quando você utiliza mais junto ao verbo preferir, você está sendo pleonástico, redundante. E isso é erro, é vicioso. Tá? Então você não prefere mais, você prefere alguma coisa e não é do que. Você prefere uma coisa a outra. Esse do que é do verbo gostar. Eu gosto mais de cerveja do que de refrigerante. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas pegam a regência do verbo gostar e importam para o verbo preferir, o que é um erro crasso. Primeiro, então, com o verbo preferir, pelo amor de Deus, nunca usem mais. Segundo, a regência do verbo preferir não é com do que. O do que é do verbo gostar. A regência do verbo preferir é com a preposição a. Por isso que ficou as com crase, porque eu tenho a preposição a do verbo preferir. Você prefere o quê? Os doces. A que? Aí eu tenho essa preposição a mais o artigo as de as verduras, o que dá as com crase. Mesma coisa acontece aqui. Ele prefere a Alemanha aos Estados Unidos. De novo a preposição a. Verbo assistir. Verbo assistir no sentido de ver, de observar, de presenciar, é transitivo indireto regendo a preposição a. Então, o certo é nós assistimos a um filme muito emocionante. Por fim, o verbo informar. Quem informa alguma coisa a alguém, ou quem informa alguém de alguma coisa. Ou seja, eu poderia ter duas construções aqui. Eu poderia informar a população. Então, eu poderia ter isso aqui, a população. Poderia informar a população de que. Certo? Então, a pessoa funcionando como OD e a coisa como OI. Ou quem informa alguém de alguma coisa, ou quem informa alguma coisa a alguém. Ou eu coloco o seguinte, a população com crase. Eita, tá difícil de sair a palavra população, hein? A população que. Beleza? Então, quem informa alguma coisa, estou informando o quê? Que haverá corte nos gastos públicos. Informo alguma coisa, informo isso a alguém. Ou seja, a oração passa a exercer a função de objeto direto e a pessoa de objeto indireto. A população informa alguma coisa, está informando o quê? Que haverá cortes nos gastos públicos. Essa oração exerce a função de objeto direto. A quem? A população. Daí a população com crase. Ou informo a população objeto direto. E a oração assume a função de objeto indireto de que haverá cortes públicos. Duas possibilidades. O que eu não poderia fazer foi o que ele fez. Aqui. Usou os dois termos, a população e a oração que haverá, exercendo a função de objeto direto. Eu não posso ter dois objetos diretos ligados ao mesmo verbo. Um dos dois tem que assumir a função de objeto indireto. Beleza, galera? Que maravilha! Então encerramos mais um Rumo à Posse, como eu falei para vocês, com uma das bancas mais esquisitas que eu já vi na minha vida. Mas eu acho que eu consegui retratar bem o perfil dessa banca para vocês. Beleza, galera? Hoje é dia 22 de dezembro, depois de amanhã é véspera de Natal, então Feliz Natal para vocês. Dia 24 não teremos a nossa live, certo? Obviamente, dia 24 de dezembro não faz muito sentido. Então, um Feliz Natal para vocês todos, tá? De coração que eu desejo um 2021 muito melhor do que
foi o nosso 2020 com essa pandemia terrível. E vamos pedir a Papai Noel, né, a cura aí dessa doença terrível que nos levou tantas pessoas. Né? Então, pessoal, um grande abraço para todos, Feliz Natal e na próxima terça-feira, dia 29, estaremos novamente aqui juntos e nós não vamos interromper a questão do dia lá no Instagram, né? Lembrando sempre é @professor_Rosenthal, inclusive no dia 24 e nos dias 24 e 25 lá no Instagram nós teremos a questão do dia. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima.